Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal e hoje eu quero tratar aqui sobre a heresia unitária, a heresia das Testemunhas de Jeová. Não somente delas, né? Hoje em dia nós temos outras religiões consideradas por nós protestantes como seitas, devidamente, com essa heresia do unitarismo. E nós vamos aqui buscar entender o que é esse unitarismo. Bom, primeiro para a gente começar com essa definição, para que seja bem entendido o que nós estamos combatendo nesse vídeo, nós vamos remontar a um herege de muitos anos atrás, dos primeiros séculos, que é Ário de Alexandria, com a sua heresia que vai ser conhecida posteriormente como a heresia ariana. E o que Ário dizia? Ele dizia que Cristo ele é criado. Inclusive, uma das máximas de Ário é que houve um tempo em que Cristo não existia e que ele passa a existir. Então, Ário ele vai dizer que Cristo é uma criatura e não o Criador. Essa doutrina de Ário ela vai chocar firmemente com o entendimento de que que Cristo ele é Deus, né? Ele é divino, como o Pai, como o Espírito Santo. Então essa doutrina de Ário ela vai ter esse tipo de conflito. O porém é que na época de Ário, ali no quarto século, né? Essa doutrina de Ário ela vai penetrar na igreja de uma maneira que tinham muitos bispos que de fato concordavam com Ário. Muitos bispos que defendiam o mesmo que ele defendia. Na época existia uma fórmula dentro da cristandade que ela dizia que Cristo era de uma substância semelhante à de Deus. O termo que eles usavam era homoiousos, que significa literalmente de uma substância semelhante. Então, Ário ele pegava essa brecha da fórmula e dizia que Cristo ele tinha uma substância semelhante, mas que não era a mesma divina. Logo, Cristo ele era uma criação de Deus, da criação, né? A mais sublime era Jesus Cristo e que ele de fato tinha essa missão redentiva, mas que ele não era Deus. E isso é um grande problema ao ponto de que muitos bispos eles se levantaram contra e apontaram que era um erro gravíssimo negar a divindade de Cristo. Então, no século IV, mais específico no ano de 325, eles vão se reunir para fazer o que hoje é conhecido como Concílio de Nicéia. Nicéia é o nome da cidade, obviamente, e o concílio então foi a reunião de todos os bispos para definir de fato qual que seria a fórmula e a doutrina da igreja cristã, já que o pensamento diário tinha se alastrado por toda a cristandade. Os bispos vão se reunir, inclusive, até no final do ano passado eu publiquei uma foto no meu status do WhatsApp muito interessante, que era a foto de São Nicolau batendo na cara de Ário. Ele tem foto que retrata como se fosse um tapa e tem foto que retrata como se fosse um soco. São Nicolau, para quem não conhece, é o santo que inspirou a figura do Papai Noel. Então, ele é o Papai Noel. E aí, no Natal do ano passado, eu coloquei a foto do Papai Noel batendo em Ário, né? Muito, muito cômico essa imagem. É um dos relatos de como foi esse concílio, que foi um concílio bem acalorado, né? Alguns historiadores dizem, mas nós não podemos afirmar com certeza que realmente houve esse acontecimento de São Nicolau batendo de fato em Ário. Mas São Nicolau foi um dos grandes defensores da divindade de Cristo, assim como Atanásio, por exemplo, entre outros grandes nomes da patrística. E nesse concílio de Nicéia, então, vai se desenvolver a fórmula como hoje nós conhecemos, onde diz que Jesus é Deus de Deus, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado e não criado, da mesma substância do Pai. Então, aquela fórmula de substância semelhante, a homoiousos, ela vai ser substituída pela fórmula de que Cristo é da mesma substância do Pai. Da mesma substância. Exatamente a mesma. E assim eles resolvem esse conflito, esse problema de fato, e buscam eliminar o pensamento diário que já estava se alastrando pela igreja. E aqui nós temos nessa fórmula algo muito interessante, uma distinção muito interessante que o concílio faz, que é a de gerado e não criado. Ário então dizia que Cristo era uma das criaturas de Deus, ele era criado, que havia um tempo em que Cristo não existia.
E então o concílio ele vai diferenciar, ele vai dizer que Cristo ele não é criado, mas Cristo de fato ele é gerado. E o que isso significa? Quais que são as diferenças desses termos e por que isso é tão importante para a nossa doutrina? Nós acreditamos que Cristo, como pessoa da Divina Trindade, ele procede do Pai. E qual que é essa relação de procedência? Como que é essa relação de procedência do Pai? Como Cristo procede do Pai? Isso não é por criação como nós, porque tudo que é criado de uma maneira diferente do Criador. Então eu posso fazer uma invenção aqui agora e essa invenção não vai ser da mesma substância que a minha. Não é da mesma natureza que a minha. Por exemplo, eu não crio um humano. Então a criação ela tem esse aspecto. Eu só crio algo de natureza distinta da minha própria, né? Então, se Deus ele cria a Jesus, Jesus não poderia ter a mesma natureza divina. Ele teria que ser uma criação de outra natureza. Mas quando o concílio, quando o credo de Nicéia, ele diz que Cristo é gerado e não criado, ele usa o termo gerado porque gerado mostra propriamente esse compartilhar, esse proceder de natureza. Então a natureza de Cristo é exatamente a mesma natureza do Pai. E isso fica fácil, eu posso fazer uma analogia aqui bem simples, que é a minha, por exemplo. Eu tenho um filho de 9 meses de idade e esse filho ele foi gerado pela minha esposa, que é da natureza humana, e ele é um humano. Então ele recebe exatamente a mesma natureza. É óbvio que em Cristo não acontece nesses mesmos parâmetros, por isso que aqui eu uso de analogia e não de uma univocidade. Então, em Cristo, nós percebemos a mesma natureza divina, una com o Pai. E quando o credo diz que é da mesma substância do Pai, ele não divide aqui dois deuses. O Pai é um Deus e Cristo é outro Deus. Não. Ambos são o único e mesmo Deus. A mesma substância, a mesma natureza divina, apesar de serem duas pessoas distintas. Um é o Pai e o outro é o Filho. Isso é um pouco complicado, de fato, de entender, mas é um dogma extremamente caro e importante para a Igreja, inclusive pode ser um tema de um próximo vídeo dedicado especificamente à doutrina da Santíssima Trindade. Mas, por enquanto, basta entendermos como que o Concílio de Nicéia ele vai, então, definir o que a Igreja acredita de fato, que Cristo ele é Deus. E então nós podemos perceber também que essa fórmula de Nicéia não é algo criado naquele momento, no quarto século, no ano 325, porque eles não gostavam de Ario, não simpatizaram com Ario, então criaram uma nova doutrina. Não. Essa doutrina ela tem raízes fortes nas Escrituras, então a Bíblia, por mais de uma vez, atribui divindade a Jesus Cristo, chama Cristo de o próprio Deus. Em Atos nós temos aquele versículo célebre que diz que Deus comprou a igreja com seu próprio sangue, fazendo uma referência direta a Cristo Jesus. Então, a Bíblia ela deixa por mais de uma vez claro e evidente que Cristo é Deus. E nos primeiros séculos nós temos a igreja apostólica, os primeiros pais ali, dizendo e afirmando essa divindade de Cristo. Inclusive eu tenho uma obra de Clemente de Alexandria, que é uma obra muito antiga, que é a obra O Pedagogo, em que ele vai chamar Cristo de O Pedagogo Divino. E por diversas vezes ele vai literalmente atribuir essa divindade a Cristo, tratando Cristo como Deus, que é o devido, que é o correto. Então essa fórmula de Nicéia não é algo que vai ser desenvolvido ali naquele século, naquele momento, mas é justamente a ortodoxia da igreja. É o que nós acreditamos ser de fato a doutrina fiel e verdadeira. Tem uma passagem muito célebre também nos evangelhos, que é quando Jesus, ele diz que é filho de Deus, e os fariseus eles questionam e condenam Jesus por dizer isso. E a Bíblia diz que, e isso está no Evangelho de João, né? Os fariseus eles dizem que Cristo, quando ele afirma ser filho de Deus, ele afirma ser o próprio Deus e por isso ele estava em pecado. Então até os próprios judeus eles tinham essa consciência de que quando Cristo ele se dizia ser filho de Deus, ele dizia que era da mesma natureza divina, que ele era Deus de Deus, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus.
Então essa é a doutrina ortodoxa, é o que a igreja acredita desde que foi instituída. E por isso que é importante fazer essa distinção de que Nicéia não está trazendo algo novo. Agora nós podemos trazer alguns pontos que são importantíssimos na nossa doutrina, fundamentado nas Sagradas Escrituras, que vão evidenciar esse ponto contra essa heresia unitária. E apesar de nós tratarmos aqui de uma heresia muito antiga, que remonta aos primeiros séculos, é a mesmíssima heresia que acompanham hoje, por exemplo, as Testemunhas de Jeová, ou não do mesmo aspecto, porque as Testemunhas de Jeová, eles acreditam em Cristo, assim como o Ariel acredita que Cristo é criado, que houve um tempo em que Cristo não existia, mas que Cristo é sim central para eles e é o Salvador, mas que não é Deus de fato. Isso é uma heresia semelhante, muito semelhante à que Ario defendia, apesar deles hoje negarem que são arianos, né? Mas é muito semelhante ao que Ario defendia. Mas hoje nós temos também o exemplo dos judeus ortodoxos, que não acreditam que Cristo é de fato Deus, mas que Cristo é uma das criações de Deus. Os judeus ortodoxos, eles chegam, muitos deles, né, não vou aqui generalizar, até mesmo blasfemar contra Cristo. Alguns dizem, segundo o Talmud ou segundo alguns contos judaicos, que Cristo é um bruxo ou algo parecido. E nós temos também hoje os judeus messiânicos. E esses sim vão ter também uma heresia semelhante à das Testemunhas de Jeová, semelhantes a de Ario, como nós tratamos aqui no século IV. Os judeus messiânicos, eles vão acreditar que Cristo é o Messias, de fato, mas que ele não é Deus. Ele é criado por Deus, um profeta importante, o Messias que veio para salvar a humanidade, mas não o próprio Deus. E nós estamos cercados hoje por essas doutrinas, então não é algo exclusivo dos primeiros séculos, é o que acontece hoje também, e queremos aqui trazer algumas provas bíblicas que vão afirmar, assim como o credo afirmou naquele tempo, a nossa fé hoje. A primeira delas é que o Criador, ele obviamente não pode ser criado. E a Bíblia atribui propriamente a Cristo como ativo na criação de todas as coisas. João capítulo 1, versículo 1 diz que desde o princípio, aquele que era o verbo já existia, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, esse caminho que João faz é muito interessante. Enquanto os outros evangelhos vão começar do nascimento virginal de Cristo, João ele começa justamente de Cristo como fundamento de toda a realidade. Cristo é aquele que cria todas as coisas juntamente com o Pai. Esse poder criativo é justamente atribuído a Deus. E, obviamente, como o próprio João coloca, né, nesse momento Cristo ele não era um simples coadjuvante, um simples parceiro de Deus, mas ele era o próprio Deus criando todas as coisas. Essa é a afirmação de João. Outra coisa que fica evidente para nós é que somente Deus, o Deus que criou o homem sem pecado e perfeito, poderia resgatar o homem de novo para esse lugar. Tem uma passagem, que é a passagem logo após, quando Cristo, nós temos a passagem nos evangelhos do jovem rico, logo após isso, Cristo ele tem uma frase também, uma máxima muito famosa, de que é mais fácil um camelo passar pela ponta de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Logo após essa afirmação, os discípulos eles vão se perguntar, sendo assim, quem pode ser salvo? E Cristo escuta esse questionamento e responde, o homem por si mesmo não pode ser salvo. Nenhum homem pode ser salvo por si. Mas Deus, ele faz o impossível. Deus, ele tem poder para fazer aquilo que para o homem é impossível. Então, para o homem é impossível se salvar, mas Deus, ele pode salvar o homem. Então, ele atribui de fato essa obra redentora a Deus. E quem cumpre essa obra redentora? É o próprio Cristo. Quem é o Salvador dos homens? Cristo Jesus. Logo, Cristo, ele é o próprio Deus. Esse trabalho de mediação, de redenção, só poderia ser feito pelo próprio Deus e é o papel que Cristo desenvolve. Logo, nós podemos chegar a esse entendimento de que é correto biblicamente afirmar a divindade de Cristo contra esses outros argumentos unitaristas. E nós temos também algo muito evidente na Bíblia, que é a adoração a Jesus. Jesus é adorado por diversas vezes na Bíblia.
sendo que a adoração, ela é explícita, adoração não a Deus, né, é explicitamente condenada no Decálogo. Então, Deus ele fala, não terás outros deuses além de mim, não adorarás outros deuses. E Cristo ele recebe a adoração, tanto nos evangelhos quanto no livro de Apocalipse, nós percebemos ali a adoração atribuída a Cristo. Se Cristo ele recebe a adoração e ele mesmo não repreende a quem o adora, ou ele mesmo não é repreendido por outros, seja pelos apóstolos, seja por estar recebendo essa adoração, nós chegamos ao entendimento de que Cristo é verdadeiramente Deus. Outro ponto que podemos destacar é que a Bíblia diz que Cristo ele revela exatamente quem Deus é. Como que ele poderia fazer isso? Ora, se Deus é infinito, se Deus ele é insondável, ele é transcendente, como que ele pode se revelar por meio de uma criatura tão pequena e tão limitada quanto nós? Então, se em Hebreus diz que Cristo é a expressão exata do Deus invisível, a única forma de Cristo poder fazer isso é tendo a mesma natureza divina. É o que de fato nós acreditamos que ela tenha. Esse texto de Hebreus capítulo 1, ele ainda é mais incisivo, porque além dele também dizer que Cristo ele recebe um nome acima do nome até mesmo dos anjos, e que os anjos adoram o nome de Cristo. E depois ele traz uma referência a um texto do Antigo Testamento também, do Salmo, né? Que chama o Messias de Deus, né? Deus, o teu Deus te chamou. Então, o próprio salmista atribui divindade ao Messias, que é Cristo Jesus. E esse texto de Hebreus 1, para mim, ele é fatal contra a doutrina dos unitários, entre diversos outros textos que poderíamos citar aqui também. Então é importante deixarmos claro esses argumentos contra essa doutrina unitária, essa doutrina ariana que permeia até os dias de hoje. Cristo, ele é verdadeiramente Deus. Apesar de ser verdadeiramente homem, também ele é verdadeiramente Deus. Deus de Deus, gerado e não criado. Esse é o dogma da nossa fé. Por isso, tenham muito cuidado e tenham muita atenção com o que você escuta, com o que você aprende, porque essa heresia ela é fatal para a alma do homem. Aquele que nega que Cristo é Deus, nega a própria salvação. Isso é algo muito sério, meus irmãos. Por isso que nós devemos orar todos os dias, para que o nosso Senhor Jesus Cristo, Criador dos céus e da terra, possa alcançar esses homens e assim resgatar o coração deles. Esse foi o vídeo de hoje e aqui fica uma promessa de trazer um vídeo posterior sobre Cristologia, sobre a doutrina da Santíssima Trindade, que eu acredito que vai ser interessantíssimo para nós. E fiquem atentos, acompanhem os próximos vídeos. Peço para que vocês me sigam também nas outras redes sociais. Lá no Instagram nós temos uma interação um pouco mais próxima. E essas outras redes vão estar aqui na descrição desse vídeo. E até a próxima, meus amigos.